Boa noite, turma, técnico de segurança do trabalho, primeiro período. Gente, eu tô passando aqui, vou fazer uma revisão e uma gravação da aula de número 7. O que acontece? Eu gravei só os slides, só a aplicação dos slides e mandei, e alguns colegas tiveram dúvida, eu tive alguns questionamentos aqui. Professor, eu não entendi. Para você entender ela, você tem que estudar a aula 6, porque eu já estou explicando o anexo da norma, então é sinal que eu fiz na aula 6 uma introdução à ANR32. Mas como teve mais de 3 questionamentos, professor, eu não entendi essa aula aqui e tal, entendi a explicação, mas cadê o início dela? Então eu vou gravar ela aqui de novo, acho que vai dar para vocês entenderem muito bem. Essa aula se trata, gente, especificamente do anexo 1 da ANR32. O anexo 1 da ANR32, ela nos dá a classificação dos agentes, dos riscos biológicos. Então vamos lá, em risco ambiental a gente aprendeu o que é classe físico, químico, biológico, aspectos de ergonômicos e aspectos de acidentes, não é? Então nós vamos trabalhar justamente a coluna, né, que trata sobre o risco biológico. Então nós temos ele classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe de risco 4. Então significa que existe vírus, bactérias, bacilos, protozoários ou algum outro tipo de vetor da classe de risco 1. Tem vírus, bactérias, protozoários da classe de risco 2. Tem vírus, bactérias, fungos, protozoários da classe de risco 3. Tem vírus, fungos e bactérias, né, da classe de risco 4. Então é isso que trata o anexo da ANR32, que foi colocado em função da portaria também do Ministério da Saúde, portaria 2848, se eu não me engano. E aí tem alguns critérios, tá, para a gente classificar este agente. Exemplo primeiro é o risco individual. O que ele gera de risco para quem manipula, para quem prepara, para quem está ali no laboratório, fazendo a manipulação e a preparação daquele material, né? E aí na preparação, na preparação ali de algum tipo de produto, gera-se, né, esse risco, esse agente biológico. Depois, nós temos o critério que é risco para a comunidade. Lá fala coletividade, mas a comunidade seria a mesma coisa. Ou seja, aí eles podem ser baixos, podem ser moderados ou podem ser elevados. Eles têm esses 3 pilares, baixo, moderado ou elevado. Então nós temos para o indivíduo e temos para a comunidade. Probabilidade de disseminação, ou seja, a sua capacidade de proliferação, de espalhamento, né? Aí no ambiente, nós estamos vivendo a época de pandemia, né? Pega o exemplo Covid-19. A sua probabilidade de disseminação, de propagação é sensacional. Sensacional no mau sentido, né? Pela era e pelo tempo que a gente está vivendo. A probabilidade também de gerar doença, para classificar se é classe de risco 1, 2, 3 e 4, lá você tem essa questão, probabilidade de gerar doença e probabilidade de existir um meio para me tratar aquela doença. E também meios de profilaxia, que são meios de prevenção, meios de prevenir essa doença. E obviamente o seu poder de transmissibilidade, de transmitir de um indivíduo para outro. Esse poder de ser transmitido também são uma das regras que a gente deve levar em consideração. Nós temos o agente biológico, então, classe de risco 1. Vamos lá, classe de risco 1. Ele é para o indivíduo, é um risco baixo. E para a coletividade, para a comunidade, também o risco é baixo. Quer dizer o seguinte, se eu estou preparando e manipulando o vírus, a bactéria, o bacilo, o protozoário ali, o risco é mínimo. Exemplo, levedura da cerveja. Exemplo do iogurte, né? O lactobacillus, que é um vírus comum que vem lá do iogurte, de produtos derivados do leite. Você pode até adquirir, pode até ter contato, ok? Com esse agente biológico, mas não vai me gerar nada, não vai ter um potencial considerável para a minha saúde.
É isso que a gente precisa entender, tá bom? E a probabilidade, então, obviamente, a probabilidade de gerar ou causar doença, a probabilidade ela também vai ser baixa. Nós temos o agente biológico classe de risco 2. Veja bem, o risco para o indivíduo já é moderado e para a coletividade ou comunidade o risco continua sendo baixo. Pode gerar doença nas quais existe meios de profilaxia, que é tratamento, que é prevenção, meios de prevenção e também de tratamento. É isso. Exemplos que a gente pode citar é o vírus influenza. Né? Por que ele é classe de risco 2? Vamos lá, vamos entender. Porque às vezes ele pode ser 3 ou até mesmo 4. A gripe, né? Porque você tem meios de prevenir e você tem meios de prevenção, meios de tratamento e meios de prevenção, caso aquele agente, aquele vírus chamado de influenza gere uma doença no indivíduo. Mas querendo ou não, o risco para mim ele é moderado, ele não tem um potencial muito grande. Se eu esterilizar, tratar o ambiente ali, me higienizar corretamente, usar EPI, dificilmente eu vou pegar o vírus, eu vou adquirir o vírus. E ele não vai ser um agente etiológico, que é a mesma coisa de agente causador de doença para mim, tá? Agente biológico classe de risco 3. O risco para o indivíduo é elevado. Então, para mim que está fazendo a preparação, a manipulação no laboratório, o risco para mim é elevado. Então, para mim ter contato com esse vírus, para mim ser diagnosticado com a doença, aí eu já tenho um potencial maior. A sua probabilidade de disseminação para a coletividade, ela também é considerável, porque o risco nesse caso ele vai ser considerado elevado. Então, tanto para o indivíduo e tanto para a comunidade, tá? E também tem doenças, essas doenças podem gerar infecções graves e nem sempre existe meios de profilaxia, que é prevenção, ou meios de tratamento, nem sempre. Exemplo, gente, o vírus HIV, ele é classificado como um agente biológico classe de risco 3. Enfim, ele só não é 4 porque ele não tem um potencial muito grande de disseminação, né, de transmissão de um indivíduo para o outro. Gente, é uma DST, né, então tem que ter ali um vetor, né, um mecanismo de transmissão, que é o contato com o sangue, com a ferida, ou através aí de relações sexuais, outras situações diversas. Então, acho que ficou claro, né? Agora, o agente biológico classe de risco... gente, no classe de risco 3, o coronavírus, ele é citado, tá, em muitas literaturas, em muitos artigos, como um vírus, né, que é um vírus, que é um agente biológico grau de risco 3. Mas vamos lá, presta atenção, estou falando do coronavírus. Quem tem cachorro em casa e vacina, lá na vacina está escrito prevenção do coronavírus, tá? Então, coronavírus é o nome da doença. A pandemia que a gente vive hoje é em prol de um vírus chamado Covid-19, que gera a doença coronavírus. Então, é óbvio e é claro que o Covid-19, o vírus Covid-19, ele será classificado aí como um agente grau de risco 4, tá? Mas, exemplo, até o último registro, o coronavírus, que era doença de cachorro, tem o coronavírus para o cachorro, ele era classificado como grau de risco 3, tá? O grau de risco 4, o risco para o indivíduo é elevado. O risco para a comunidade é elevado. A sua probabilidade de disseminação, né, de proliferação, de espalhamento, ele tem um grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro. E um grande poder de propagação. Resumindo, é o que gera caos, é o que gera as pandemias, as epidemias municipais, estaduais, enfim. São os agentes bem consideráveis. Eu colocaria aí o Covid-19 como exemplo. Mas exemplo aqui, a peste negra, né? Também é um exemplo que entraria aqui, tá? E também isso gera doença grave no ser humano,
Infelizmente, não existe um meio de profilaxia, um meio de prevenção e também um meio de tratamento. Por isso que o Covid-19 entraria aqui. Até agora não tem um meio eficaz de profilaxia ou meio de tratamento, tá? Gente, é isso, tá? Na explicação do slide, tem o slide, eu separei um bloco de nota e coloquei exemplos também, tá? De vírus, de bactérias, de bacilos, de protozoários, classe de risco 1, 2, 3 e 4. Me acompanha nos slides aqui, por favor. Então, ó, vou explicar aqui, gente, nessa aula, o anexo 1 da NR32. Para entender a aula de número 7, assistam, por favor, a aula de número 6. A classificação dos agentes biológicos encontram-se no anexo 1 desta norma. Então, vamos lá. O que o anexo 1 da NR32 fala? Ela fala o seguinte, que nós temos 4 classificações de agentes biológicos. Significa, então, que nós temos a classe 1 de vírus, bactérias, bacilos, protozoários, que são tudo agente biológico. Nós temos a classe 2 de vírus, bactérias, fungos, protozoários, parasitas, etc. Nós temos a classe 3 de vírus, bactérias, fungos, protozoários, parasitas e outros vetores. Nós temos a classe 4 de vírus, bactérias, fungos, parasitas e outros agentes biológicos. Beleza. E aí, quais são os critérios de classificação? Separei aqui, ó. Primeiro é o risco para o indivíduo. Aí, vocês vão ver aqui, ele pode ser baixo, pode ser moderado ou pode ser elevado. E também para a coletividade. Coloquem a palavra aqui, comunidade, que dá para entender bem. Então, para a comunidade, caso, exemplo, esse vírus escape de um laboratório, ele pode ser baixo, pode ser moderado ou pode ser elevado. A probabilidade de disseminação, pode colocar aqui propagação, né? Sua velocidade, o seu potencial dele se propagar. Então, também é um critério. Probabilidade de causar doença. E se realmente o indivíduo pegar o vírus, ou adquirir o vírus, a bactéria, o bacilo, e se realmente gerar a contaminação, qual que é a probabilidade de gerar doença? Ok. Gerando doença, tem meios de profilaxia, que é a mesma coisa de prevenção. Então, tem meios de prevenção dessa doença? Já existe? Já tem uma vacina? Tem algo? Ou meio de tratamento? Às vezes não tem a prevenção, mas tem o tratamento. Poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro. Então, é a capacidade que tem de se propagar de um indivíduo para o outro. E aí, ó, agente de risco biológico classe 1. O risco individual é baixo. Então, quem manipula, quem está ali no laboratório, no serviço de saúde, está preparando, manipulando, fazendo pesquisa, análise, o risco para aquela pessoa é baixo. Para a coletividade, para a comunidade, também é baixo. E com baixa probabilidade de gerar doença ao ser humano. Ou seja, mesmo que o indivíduo ele adquira aquele vírus, aquela bactéria, o potencial de gerar doença vai ser muito baixo. Aqui eu achei até alguns exemplos aqui, ó, para a gente entender. Para o indivíduo baixo, para a coletividade, comunidade baixo. Esses agentes biológicos, classe de risco 1, dificilmente eles vão gerar doença em homens, adultos, né? Animais, homens, adultos e animais sadios. Dificilmente. E também são agentes que nunca foram descritos como causadores de doença para homens e animais. Ou seja, não oferece risco ao meio ambiente, né? Ao meio em que a gente vive. Exemplos aqui, lactobacillus, ou bacilos, né? O que acontece, gente? Eu achei exemplos aqui, exemplo do iogurte. O iogurte ele tem os lactobacilos, ou bacilos, né, subtilis. O que acontece?
mesmo que você contraia o vírus, no caso lá é um vírus, desculpa, é uma bactéria, lá do iogurte, exemplo vencido, da cerveja também, mesmo que você contraia, adquira o vírus, se você é uma pessoa saudável, sadia, a probabilidade ou potencial de gerar doença ainda é muito baixo. Classe de risco 2. Risco para o indivíduo é moderado. Então, quem prepara, quem manipula, quem está no laboratório, quem está exposto, o risco é moderado. Então, aqui a gente já subiu um degrau aqui. E com baixa probabilidade de disseminação. Ou seja, o potencial é, de, de propagação para a comunidade, para a coletividade, é muito baixo. Então, indivíduo moderado, comunidade baixo. Esses agentes classe de risco 2, aí sim, eles já geram doença, ó, podem causar doença ao ser humano. E aí existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Aqui então é meios de prevenção da doença e meios de tratar a doença. Então já existe meios eficazes para fazer esse processo. Coloquei alguns exemplos aqui de bactérias que eu encontrei, alguns parasitas, protozoários e alguns vírus. Como é bem técnico os termos aqui, gente, inclusive vou até colocar um link de um profissional da saúde explicando cada um aqui. Ele dá uma penteada em alguns e alguns ele detalha, que são mais populares. Aí eu separei os mais populares aqui que eu entendi. Então a malária é um exemplo. Geralmente, gente, a característica que eu consegui determinar aqui é o seguinte: precisa de vetores ainda. O que são vetores? Precisa de hospedeiros. Exemplo, a doença de Chagas, a dengue, você tem um mosquito, tem um vetor, tem um hospedeiro que carrega consigo o vírus, né, e injeta na pessoa. Então, veja bem, ainda é necessário, se é necessário ter esse vetor, a classe de risco ainda é 2. A malária, Chagas, dengue, febre amarela, gripe. Aí o gripe, nesse caso, é porque está aqui vírus e influenza, né? Aqui o H1N1, H2N2, H3N2, está classificado como classe de risco 2. Só que a gente precisa entender o seguinte: dependendo do vírus influenza, porque o vírus influenza, na verdade, é a gripe, né, a doença. Dependendo do tipo de vírus, você pode ter aí uma classe de risco maior, tá? Classe de risco 3. O risco para o indivíduo é elevado. Opa, então para quem está preparando, para quem está manipulando, quem está ali no serviço de saúde, quem está ali no laboratório, o risco da bactéria, vírus, bacilo, protozoário, ele tem um potencial muito grande para o trabalhador. E com probabilidade de disseminação para a coletividade. Então, tem sim probabilidade, caso esse vírus escape, fuja, tenha um acidente biológico em uma clínica, no hospital, em unidade básica de saúde, ele pode se propagar e pode gerar aí uma possíveis, né, epidemias aí. Então, ó, podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia, que é prevenção, ou tratamento. Então, veja bem, coloquei aqui alguns exemplos de bactérias, fungos e vírus, só achei esses 3 agentes. Eu achei o coronavírus. Só que esse coronavírus aqui, gente, é o coronavírus do cachorro. Quem tem cachorro em casa, igual eu falei, se você dá a vacina para ele, você pode perceber que você já tinha. O coronavírus ele é antigo, ele existe há muito tempo. O vírus Covid-19, nesse caso, é que existe há pouco tempo. O HIV, o AIDS, também é um exemplo de agentes biológicos classe de risco 3. Porque, gente, eu não estou falando de mortalidade, a gente precisa entender. Não é o quanto o vírus é mortal, mas é probabilidade de propagação, tanto para o indivíduo e tanto para a comunidade. E é claro, a mortalidade ela vai entrar uma vez adquirida a doença, né? Classe de risco 4,
o risco para o indivíduo é elevado para o trabalhador e probabilidade elevada de propagação para a comunidade. Tem grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro. E qual que é a diferença do classe de risco 4 para o agente biológico classe de risco 3? Classe de risco 3? É porque o 4 aqui, ó, tem esse detalhe. Pode causar doença grave ao ser humano para as quais não existem meios eficazes de prevenção ou de tratamento. Então, o classe de risco 4 ele é elevado para o indivíduo, elevado para a comunidade, tem grande facilidade de transmitir de um indivíduo para o outro, de se propagar para a comunidade, então gera as epidemias, as pandemias, né? E não existe tratamento, não existe prevenção. Coloquei aqui, achei aqui as famílias diversas de febres hemorrágicas. Gente, aí tem um tanto de termo técnico, né? Vocês assistem bem o vídeo da profissional que eu vou colocar aí para vocês. O ebola, tá, gente? O vírus ebola, ele é sim classe de risco 4. A varíola e o coronavírus, o Covid-19. São exemplos de agentes biológicos classe de risco 4. Então, ó, resumo das características. Classe de risco 1, o risco para o indivíduo ele é baixo, para a coletividade é também baixo. Tratamento, profilaxia ou tratamento, às vezes não é necessário. Exemplo aqui, gente, o lactobacillus lá, ele é um agente causador de infecção urinária em mulheres, tá? Também é muito comum, infecção do trato urinário, né, é o correto dizer. Classe de risco 2, ele é moderado para o indivíduo, para quem manipula, para quem prepara, para quem está exposto. Ele é baixo para a comunidade ou para a coletividade. Profilaxia e tratamento, existe. Então tem prevenção e tem tratamento, caso seja ou exista um diagnóstico de doença. Classe de risco 3, o risco para o indivíduo é elevado, para a comunidade é moderado. Nem sempre existe profilaxia ou tratamento. Pode existir ou pode não existir. O exemplo é o HIV, né? Você trata, mas você não cura, né? Classe de risco 4, para o indivíduo é elevado, para a comunidade é elevado e não existe um meio de tratamento. Não tem profilaxia ou tratamento eficaz. Então essas são as características. Gente, fui bem objetivo, bem sucinto, para não se prolongar muito. Acredito que ficou entendível, ficou melhor para vocês entenderem. Qualquer dúvida, pergunta, questionamentos à vontade.